Que alegria! Depois de vários anos usando o púlpito na igreja onde eu fui pastor pela última vez, e agora o pastor Mauro me convidou para trazer o devocional hoje pela manhã. Ele havia... Chama tá aqui um pouquinho mais. Ele havia me convidado mês passado, não, mês de junho, e não foi possível, e agora, dessa vez, ele me convidou novamente, e quase que não dava certo, mas nós atendemos o pedido do nosso pastor. Dia dos Pais, mas o assunto que nós vamos tratar no nosso devocional não está relacionado com este dia, essa data maravilhosa. E ele disse: o pastor, fique à vontade para trazer o assunto que Deus tocar no seu coração. Então vamos para o livro dos Salmos, irmãos. O livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele está dividido em 5 partes. Os irmãos que são da música conhecem muito bem essas divisões do livro dos Salmos. E nós vamos para o 5º livro, ou seja, capítulo 90, onde nós vamos ler. O 5º livro dos Salmos, ele começa, ou melhor, capítulo 90, e vai até o capítulo 106, né? Então vamos ler, irmãos, versículo 2. Mas antes de ler o 2, vamos ler também o versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O versículo que eu quero é o versículo 2. E 2 palavras aqui que nós vamos tratar acerca de Deus na oração de Moisés. Se por acaso eu mencionar Davi na pregação, questão de costume, sempre Salmo de Davi, os irmãos entendam que é uma oração de Moisés. Moisés, ele faz uma linda declaração aqui, irmãos, sobre 1 ou 2 atributos de Deus, ou seja, 2 qualidades que existem na pessoa de Deus. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus, de geração a geração. Ou seja, amados irmãos, da eternidade passada, a eternidade futura, Moisés, ele diz: Tu és Deus, de eternidade a eternidade.
Além desses dois atributos que Moisés aqui ele está a mencionar, de eternidade a eternidade, irmãos, ele vai mostrar que Deus sempre ele existiu. Ele é eterno. Deus, ele é criador. Antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele é criador, nada foi feito sem ser por sua vontade. Deus, ele não usou absolutamente nada, irmãos, para ele criar todas as coisas. Nada foi feito por ele. Ele não usou nada para criar todas as coisas. Se Deus tivesse usado algo para a criação, algo para fazer as coisas, ele não teria sido criador. Porque algo já estava existente. Ou seja, nada. Ele é criador e nada foi feito sem por ele, na criação. Nessa declaração que Moisés faz acerca de Deus, nós podemos ver outros atributos dele, não estão contidos aqui. Além de criador e eterno, Deus também, ele é imutável. Nunca Deus mudará, sempre ele será o mesmo. Provavelmente, nós, ao chegarmos aqui, mudamos alguma coisa. Mudamos de pensamento, mudamos alguma atitude, mas Deus, ele na sua imutabilidade nunca mudará. Deus também, ele é onisciente, ou seja, o único que conhece todas as coisas. Na declaração de Moisés, ele faz ele declara os atributos. E além desses dois mencionados por Moisés, de eterno Criador, ele também é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Nos atributos de Deus também, ele é onipresente, ou seja, ele é o único que se faz presente em todos os lugares. Não pensemos, irmãos, que podemos agir de qualquer forma. Ou nós podemos achar de que Deus, na verdade, ele só está presente dentro do nosso lar ou dentro da igreja. Deus, ele se faz presente em qualquer lugar, onde nós estivermos. Além dessa declaração de Moisés de Criador e Eterno, também Deus, ele é não só onisciente, não só onipresente, ele é onipotente, ou seja, o único, todo-poderoso. Nada lhe será impossível. O que é possível, impossível para os homens, é impossível para Deus. Certas coisas, quando vêm nas nossas vidas, nós ficamos duvidosos. Será que vai dar certo? Será que será realmente resolvido as nossas dúvidas? Mas olhe, amados irmãos, para Deus nada é impossível. Um outro
atributo que podemos mencionar, além dessa declaração, essa oração de Moisés, Deus também, Ele é adorável. O único digno de ser adorado, o único digno de toda adoração. Alguns dos apóstolos, como João, não aceitou a adoração de homens. Pedro também não aceitou a adoração, lá no livro de Atos. E quantas pessoas trocam adoração digna ao nosso Deus para um outro ser que não merece adoração. Irmãos, nesta declaração aqui de Moisés, na sua oração, nós podemos ver que Deus, de eternidade a eternidade, eternidade passada a eternidade futura, Deus, Ele tem se relacionado com a humanidade através de dispensações. E o que é uma dispensação? É um período de tempo em que Deus, Ele se relaciona com a humanidade, dando oportunidades de salvação e exigindo prestação de contas. E em todas as gerações, do Éden até o milênio, Deus, Ele está se relacionando com a humanidade através dessas dispensações. Inocência, consciência, governo humano, a dispensação da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça pela qual nós estamos, ou seja, a dispensação da igreja e futuramente no milênio. Deus, Ele se relaciona com a humanidade. Durante essas dispensações, olhe, em todas elas, Deus, Ele deu, amados irmãos, responsabilidade. Em todas as dispensações houve fracasso, e em todas as dispensações houve juízo. Por exemplo, na dispensação em que nós estamos, da graça, da igreja, nem todos acham que a dispensação da graça é agora, nesse momento da igreja, mas outros acham que a graça de Deus, ele se manifestou em todas elas. Então houve responsabilidade. Deus deu responsabilidade. Deus, aliás, além da responsabilidade, houve fracasso e em todas elas houve, irmãos, o juízo da parte de Deus. Por exemplo, na nossa dispensação da igreja, a responsabilidade é que o homem, ele creia no Senhor Jesus Cristo, é que ele receba o Senhor pela fé, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa é a responsabilidade de Deus, que deu ao homem fracasso. O homem, ele está a rejeitar a graça de Deus. Juízo, nessa dispensação, a grande tribulação, ou a tribulação. Na inocência, na dispensação da inocência, vamos lá para Gênesis capítulo
1, e nós vamos ver a responsabilidade que o Senhor deu naquele período de tempo em que Deus estava se relacionando com os nossos primeiros pais, dando-lhe oportunidade e exigindo ao mesmo tempo prestação de contas. Então, quando Moisés ele diz que Deus ele é de eternidade em eternidade, eternidade passada até a eternidade futura, olhe, irmãos, aqui nessa dispensação da inocência, Deus está entregando responsabilidades aos nossos primeiros pais. Capítulo 1, capítulo 2, texto bem conhecido por todos nós, diz, capítulo 2, tomou, pois, o Senhor Deus o homem, veja aqui a responsabilidade, e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e lhe deu esta ordem, responsabilidade de Deus a Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. A única proibição de Deus dada a Adão. Foi uma responsabilidade aqui, mas nós notamos que houve fracasso. Capítulo 3, eles perderam, rejeitaram, negligenciaram aquilo que eles haviam recebido, aquilo que Adão havia recebido da parte de Deus. Capítulo 3, tem o fracasso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fracassaram diante de Deus. Responsabilidade, não comer daquela árvore que Deus havia proibido. Fracasso, desobedeceram a voz de Deus. Resultado, vergonha aos olhos de Deus. Não só vergonha, Adão se achou culpado. Se escondeu da presença do Senhor. Tomou uma decisão errada, ou ambos tomaram uma decisão errada. Versículo 11. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Desobediência. A responsabilidade que Deus havia dado a Adão. E como houve desobediência à responsabilidade recebida, houve o fracasso, certamente houve também o juízo. As consequências do juízo a Adão e Eva, nós podemos ver no restante do capítulo 3. Versículo 14, irmãos, começa o juízo de Deus pela desobediência, a responsabilidade desobedecida. Então o Senhor disse à serpente, começa o juízo de Deus pela serpente. Visto que fizeste, maldita és entre todos os animais. Deus amaldiçoou, rastejarás
sobre o teu ventre. A mulher, a consequência, o fracasso, o juízo de Deus, a mulher, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio de dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A consequência do fracasso também chegou a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Consequências ou perda da responsabilidade que Deus havia dado aos nossos primeiros pais. Veio automaticamente o fracasso da parte deles, e de imediato nós podemos ver a maldição de Deus. Durante essas dispensações, inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, da promessa e da lei, dispensação da graça, amados irmãos, Deus se relacionando, e Ele terminará o seu relacionamento na última dispensação, que é o milênio. Dispensação, período de tempo em que Deus se relaciona com a humanidade, dando-lhe oportunidade para a salvação, mas também Deus exigindo prestação de contas. E a última dispensação, amados irmãos, além da inocência, da consciência, do governo humano, da lei, da promessa, da dispensação da graça que nós estamos passando, a dispensação da igreja, Deus, por último, se relacionará no milênio. E como será esse relacionamento de Deus na última dispensação, que é o milênio? Nós vamos folhear agora o livro de Isaías. Vamos para o livro de Isaías, irmãos, e vamos folhear o livro de Isaías e vamos olhar o relacionamento de Deus, não é? Na última dispensação, que é o governo do Senhor Jesus Cristo, durante 1000 anos, Ele estabelecendo, após a sua volta, Ele estabelecerá o seu governo aqui na terra. Capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver aqui o relacionamento de Deus na última dispensação. Primeiro, irmãos, capítulo 2, versículo 4. Só folheando, lendo e passando. 2 e 4. Ele, Deus, julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. No milênio, o relacionamento de Deus será de paz. Quantas nações estão ansiosas pela paz, mas ela não virá enquanto não chegar no milênio. Neste relacionamento de Deus com a humanidade, olhe, será, amados irmãos, paz, conforme Isaías, ele nos diz, capítulo 4,
além de paz, o relacionamento de Deus com a humanidade, no milênio, paz no milênio, capítulo 4, haverá santidade no milênio. Versículos 3 e 4, será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém. Santidade no milênio, no relacionamento que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele estará ali no milênio. Vamos para frente, capítulo 9. Versículo 2 e 3. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Relacionamento de alegria no milênio. Alegrem-se diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Relacionamento de alegria que haverá naquele período de tempo com o nosso Deus. Versículo 7. Deus se relacionando não só na alegria, mas também na paz. Versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Paz no milênio. E o restante do versículo, não somente paz, Deus se relacionando com paz, mas também com justiça. E a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos. Capítulo 11, irmãos. Na dispensação do milênio, Deus se relacionando naquele período de tempo. Capítulo 11, versículos 6 em diante. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. No relacionamento de Deus, no milênio, também será tirada a maldição. Será retirada a maldição naquele momento de alegria, de paz, de justiça. E Deus se relacionando, amados irmãos, retirando a maldição naquele período de tempo. Capítulo 12, versículo 1. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Relacionamento de consolo. Não mais de juízo, não mais de maldição, mas de consolação naquele período de tempo que Deus estará se relacionando
no milênio. Capítulo 14, irmãos. Aliás, vamos para frente, capítulo 24, perdão. Versículo 23. Outra maneira no relacionamento de Deus com a humanidade, o relacionamento de Deus no milênio. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. A glória do Senhor se manifestando naquele relacionamento maravilhoso de Deus no milênio. Capítulo 29. Versículo 18. Naquele dia, no milênio, naquele dia de relacionamento maravilhoso de Deus, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres já da escuridão e das trevas haverá. E das trevas as verão. Deus curará todas as nações. A cura dos deformados, onde o Senhor estará se relacionando no período, nesta dispensação, no período do milênio. E por último, irmãos, capítulo 33, versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Relacionamento onde Deus tirará toda a doença. E como nos incomoda, e como nós não ficamos alegres quando nós adoecemos. Os irmãos médicos aqui da igreja, naquele período de relacionamento de Deus no milênio, pode rasgar o seu diploma. Viu, pastor? Viu, irmão? Doutor Rubens. Não levará o seu certificado. Tem mais médico aqui? Só conheço a profissão do doutor Rubens. O seu certificado não valerá nada. E procure ganhar o dinheiro agora. Não fique cansado de atender os seus doentes. Porque nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Deus se relacionando aqui, tirando toda a maldade, a doença, porque não haverá doença no milênio. Irmão Renato saiu daqui para assistir a semana de música lá no Crato, no nosso seminário. E ele disse: irmãos, eu não sei se volto porque a coluna aqui está ruim. A coluna, não sei se eu vou aguentar ir para o Crato e depois ir para Natal, porque a minha coluna... Ô, irmão Renato, vai ser tão bom lá. Amém? Nós não vamos gemer. Porque Deus, naquele período de tempo em que Ele se relaciona no milênio, não haverá doente. De geração a geração, Tu és Deus,
da geração passada, da eternidade passada à eternidade futura. Deus será o mesmo ontem, hoje e para sempre. Criador, eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, imutável, adorável. Deus se relacionando com toda a humanidade, com seus atributos, com as suas qualidades que existem na pessoa do nosso Deus. De geração a geração, Senhor, Tu és Deus. Que oração linda de Moisés. Que oração, amados irmãos, de declaração tão maravilhosa que Moisés, ele fez em relação a Deus. De eternidade a eternidade, passada e futura, Tu és sempre Deus. Que Deus nos abençoe e que nós sempre tenhamos esta confiança, essa firmeza, amados irmãos, no Senhor nosso Deus. E se por acaso aqui alguém que não fez ainda o seu reconhecimento à dispensação que nós estamos, que é a dispensação da graça, e em cada dispensação Deus dando oportunidade de salvação e exigindo prestação de contas, meu amado amigo, Deus, você prestará contas diante de Deus. Caso você rejeite a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Salvador. E como Dia dos Pais hoje, se você não tem Cristo como Salvador, hoje seria um dos melhores presentes na sua vida. Era reconhecer que Deus, da geração passada, da eternidade passada, Ele é o Deus da eternidade futura. Em todas as dispensações, responsabilidades, houve fracasso e houve juízo. E nessa nossa dispensação, que você reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Que o Senhor nos abençoe.